Química avançada. Configuração eletrônica e ligações. Substâncias moleculares e cristais covalentes. Os átomos reagem uns com os outros de várias maneiras. O tipo de ligação que formam quando se encontram depende das forças de atração e das forças de repulsão entre os núcleos e os elétrons. Quando as forças de atração são iguais às de repulsão e os orbitais eletrônicos se superpõem, os átomos formam ligações estáveis. Mas quando átomos, como os do hélio, estão a uma distância em que seus orbitais entram em contato, as forças de repulsão são maiores que as forças de atração e não existe a tendência de os átomos permanecerem unidos. Átomos que se comportam dessa maneira formam uma família de elementos na tabela periódica. Sua configuração eletrônica é significativa. Todos têm seus orbitais S e P preenchidos. Quando outros átomos se ligam entre si, tentam chegar a essas configurações. Por exemplo, a reação entre dois átomos de hidrogênio resulta em uma ligação na qual os átomos compartilham seus elétrons. Cada átomo tem agora uma configuração eletrônica similar à do gás inerte hélio, e a ligação entre eles se chama ligação covalente. Por outro lado, quando o sódio reage com o cloro, perde um elétron. A perda de um elétron deixa o sódio com um orbital 2p cheio e a mesma configuração eletrônica que o gás nobre neônio, enquanto que o íon de cloro ganha um elétron, produzindo exatamente a mesma configuração que o argônio. A atração eletrostática entre eles é denominada ligação iônica. O que acontece se um átomo de cloro encontrar outro átomo de cloro? Como reagem? Todo átomo de cloro tem uma forte atração por seus elétrons. Cada átomo exige um elétron adicional para chegar à configuração eletrônica do argônio. Os átomos de cloro fazem isso compartilhando um par de elétrons, formando uma molécula diatômica de cloro. Vamos considerar dois átomos de oxigênio. Verificamos que cada átomo deve ganhar 2 elétrons para adquirir a configuração eletrônica do neônio. Os átomos de oxigênio fazem isso compartilhando 2 pares de elétrons. E isto produz uma molécula diatômica de oxigênio mantida por uma ligação covalente dupla. 2 átomos de nitrogênio também formarão uma ligação, mas cada átomo de nitrogênio exige 3 elétrons para adquirir a configuração eletrônica do gás inerte mais próximo, o neônio. Isso pode ser feito compartilhando 3 pares de elétrons. O resultado é uma molécula diatômica de nitrogênio. A força relativa de uma ligação covalente tripla, comparada com a de uma ligação covalente dupla, ou uma única ligação covalente, pode ser ilustrada comparando como essas substâncias reagem com o hidrogênio. Uma mistura de hidrogênio e cloro exige muito pouca energia para iniciar uma reação. Apenas um lampejo de luz forte fornece energia suficiente para romper as ligações covalentes únicas de algumas moléculas de cloro e hidrogênio. Como as moléculas diatômicas de oxigênio têm uma ligação covalente dupla, mais energia é necessária para romper a ligação. Um lampejo de luz forte não dispara a reação. Porém, uma pequena faísca de eletricidade estática resulta na ruptura das ligações covalentes duplas do oxigênio.
Moléculas diatômicas de nitrogênio, com suas ligações triplas, não reagem quando expostas à luz ou a faíscas elétricas, mas somente quando aquecidas e colocadas sob pressão. Mesmo nesse caso, a reação não é explosiva. Vamos observar novamente a reação entre cloro e hidrogênio. O produto da reação é cloreto de hidrogênio. O hidrogênio precisa de um elétron para formar a configuração eletrônica do hélio, e o cloro necessita um elétron para formar a configuração eletrônica do argônio. Como resultado, é formada uma única ligação covalente. A atração por elétrons do átomo de cloro é maior que a do átomo de hidrogênio. Como resultado, o par compartilhado de elétrons passa mais tempo perto do núcleo de cloro que do núcleo de hidrogênio. Isso produz uma carga levemente positiva em uma extremidade e uma carga negativa na outra extremidade da molécula. Em um sentido, a ligação é covalente porque um par de elétrons está sendo compartilhado. Mas a ligação é iônica no outro sentido porque a molécula tem uma extremidade positiva e uma negativa. Uma ligação desse tipo produz o que se chama molécula polar. As moléculas polares de cloreto de hidrogênio exercem forças razoavelmente grandes de atração umas em relação às outras, fazendo com que tenham pontos de ebulição e de fusão mais altos que moléculas não polares de tamanho similar. Quando um núcleo exerce uma atração mais forte que o outro, pode resultar uma molécula polar. Porém, isso nem sempre ocorre dessa maneira. Por exemplo, o carbono precisa de 4 elétrons para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre neônio. Muitas vezes o átomo se encontra no estado excitado quando reage, o que significa que um dos elétrons 2s se move para um orbital 2p. O átomo de carbono pode então formar ligações covalentes simples com cada um dos 4 átomos de hidrogênio. Com o carbono no centro, o formato real da configuração das ligações é de um tetraedro. Como os átomos de carbono podem formar ligações uns com os outros e também com hidrogênio, é possível um número muito grande de compostos, os hidrocarbonetos. Embora esses hidrocarbonetos sejam todos não polares, existem pequenas forças de atração entre eles. Quanto maiores essas moléculas, maiores as forças de atração. A intensidade da atração tem uma influência direta sobre seus pontos de fusão e ebulição. O metano, uma pequena molécula com pequenas forças de atração, ferve a uma temperatura muito baixa. As moléculas de pentano, de maior tamanho, com maiores forças de atração entre si, fervem a uma temperatura muito mais alta. O carbono também tem capacidade para ligações covalentes exclusivamente com outros átomos de carbono para formar um diamante. Todo cristal forma uma molécula gigante e é chamado cristal covalente. Sabendo como os átomos se ligam, podemos prever muitas propriedades das moléculas que eles formam.